Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a esse vídeo, bem-vindos ao canal. Eu sou o Eduardo, eu sou apaixonado por idiomas, sou poliglota e professor de inglês e português para estrangeiros. E eu decidi fazer esse canal para trazer um pouquinho da minha experiência para vocês, para falar sobre esse assunto que eu gosto tanto e para escutar as pessoas também, para conversar sobre isso. Então eu decidi trazer esse canal. Nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre os objetivos do canal, o que vai estar sendo esse canal, que tipo de vídeo eu vou estar postando, para quem, enfim, introduzindo um pouco isso. Também vou estar falando um pouquinho da minha visão do que é um idioma para mim, e a minha experiência, assim, que idiomas eu falo, o que eu aprendi e um pouquinho da história deles, só para dividir um pouco disso também. E é isso, vou falar um pouquinho sobre a minha visão do que é um idioma, para que serve na minha vida, assim, na minha visão, na minha opinião também. E eu espero que vocês gostem e vamos lá. Rain. Bom, em primeiro lugar eu vou contar pra vocês um pouquinho quais idiomas eu aprendi, por quê, um pouquinho uma história assim. E pra começar, acho que como todo mundo, eu comecei a aprender inglês na escola, é o primeiro idioma que a gente começa a aprender. Só que eu odiava inglês e espanhol na escola, odiava, achava horrível. Eu era ruim, não sabia pronunciar, não sabia as palavras, eu não gostava, tipo assim, meu mecanismo era tipo meio que zoar, fazer piada com o idioma, com as palavras, com a pronúncia, porque eu realmente não sabia, tipo, como que era, e tinha um pouco de vergonha também. E o ambiente realmente não era legal, não foi positivo pra minha experiência na escola. Tinha muita questão da gramática, que até hoje não me motiva muito, não é uma coisa que eu gosto muito, tem gente que adora. Eu até hoje não gosto das regras da gramática, e isso eu tento evitar o máximo possível quando eu tô aprendendo uma língua. E sim, é possível. É só um pequeno pedaço da língua aquilo, cara. E pra mim, tipo, na escola era horrível, basicamente. Mas eu comecei a aprender inglês no final do ensino médio porque tinha músicas que eu gostava em inglês e eu queria saber o que elas falavam. Eu queria saber qual que era a letra e o que tinha lá, eu queria saber cantar também. E aí eu comecei assim e eu vi que não era tão difícil de entender as palavras e de entender a lógica da língua, assim. Falei, pô, eu até consigo entender isso aqui. E aí eu gostei, falei, pô, até o que eu consigo entender tá bom, né? E aí eu comecei a procurar mais coisas e mais coisas pra assistir em inglês. E aí também teve séries, né, que Friends é muito popular, que eu adoro, mas na época me ajudou bastante. E esse tipo de coisa, eu acredito que essa é a história de muita gente no Brasil, muita gente. E daí acaba que muita gente no Brasil sabe entender muito bem inglês, entende, tem um vocabulário bom, consegue entender, principalmente com legenda em inglês, consegue entender tranquilo, mas na hora de falar, na hora de realmente ter a conversa, na hora de vir as palavras não vêm. Isso é completamente normal também, porque a habilidade de escutar e a habilidade de falar são diferentes, são coisas diferentes, então a gente tem que praticar elas separadamente. Não separadamente, tipo, mas tem que praticar as duas coisas. E claro que uma complementa a outra, né? Mas enfim, são coisas diferentes. E daí então na época eu conseguia escutar bem, entender bem, mas eu não conseguia falar nada. E aí teve um momento que eu decidi que eu queria fazer intercâmbio, que eu ia precisar de inglês. Então eu comecei a praticar, falar e escrever com pessoas em grupos, aplicativos de comunicação. Depois eu vou fazer vídeos sobre isso também, como encontrar um parceiro para conversar. Tem grupos de Facebook, tem aplicativos para isso, tem muitas plataformas e recursos que você pode usar para encontrar alguém. Comecei a conversar, era horrível, era muito travado, eu não conseguia escrever as palavras direito, precisava usar o tradutor. Mas com o tempo aquilo foi saindo, foi ficando melhor. E com isso, basicamente, depois, para fazer um resumo, assim, depois de muito tempo praticando e aperfeiçoando algumas coisas, aprendendo novas coisas, estudando também no YouTube e com amigos, perguntando, enfim, consegui atingir um nível muito bom de inglês, e eu gostei muito daquilo. E aí começou quando a gente já estava na pandemia, nesse processo final, e eu tinha bastante tempo no momento, creio que com muita gente, e eu falei, cara, eu sempre quis aprender italiano, gosto muito da cultura, tem a questão da minha família também, como muita gente no Brasil também,
E falei, cara, eu acho muito bonito. Eu acho muito bonito. E, e daí eu praticava inglês com uma pessoa da Itália. E essa pessoa me indicava músicas da Itália e tudo mais. E eu acabei me apaixonando assim muito pelas músicas. E vou fazer conteúdo com certeza sobre música italiana absoluta. Que me ajudou muito, muito, muito a me motivar a aprender e a aprender também. Mas enfim, daí eu comecei a aprender italiano. Fiquei um tempo, assim, uns 6 meses estudando assim direitinho, me dedicando a isso. E aí depois de 6 meses eu já conseguia ter conversa, já conseguia falar. E depois de um ano, então, já estava muito, muito, muito bom também o meu nível de italiano. E nesse meio tempo eu também acabei aprendendo espanhol, meio que sem querer, porque eu fui conversando com alguém. E aí, sabendo português e italiano, fui usando o YouTube também para me ajudar. Fui começando a treinar, fui começando a treinar, não, comecei a treinar, comecei a exercitar meu espanhol e aí acabei desbloqueando também, tipo, meio que um pacote Windows, tá ligado? Italiano, espanhol, foi meio que junto, porque eu tive essa oportunidade de conhecer pessoas e poder praticar e querer, sabe? Eita, tinha acabado a bateria, voltando, tipo, querer comunicar com eles e isso me ajudou bastante, aprendi espanhol também, nisso. Aí depois eu decidi depois disso, né? Depois de um tempo aproveitando o italiano, aproveitando o espanhol, ficando tranquilo, descansando um pouco a cabeça. Eu decidi que depois de um tempo eu queria um desafio. E um desafio seria ou alemão ou francês. Porque o alemão e o francês, as duas, eu não conseguia entender absolutamente nada. Tipo, sem estudar eu não conseguia entender nada. Italiano eu até conseguia entender algumas palavras. É ok até. Mas o francês e o alemão era tipo... Mano... que tá acontecendo. Então eu queria um desafio. Eu comecei com o alemão. Não consegui achar conteúdo que eu me identificasse. Isso é uma coisa muito importante pra mim quando eu tô aprendendo. A gente vai falar sobre isso depois. Eu vou falar sobre isso depois em alguns vídeos. O processo, assim, e o que eu faço e o que me motiva também. Mas não consegui achar música, não consegui achar amigos, não consegui achar... que a Alemanha, eu acho que eles são um pouco mais fechados. E então pra mim foi um pouco mais complicado de acessar a cultura. Agora eu tô começando de novo. Mas daí eu acabei indo pro francês. Descobri muitas coisas francesas legais, descobri muitas coisas que eu gosto até. Não é meu idioma preferido no mundo, mas e até preciso melhorar ele. Mas daí eu aprendi francês também. Tipo, não tenho o mesmo nível que em italiano, espanhol e inglês. Mas consigo ter uma conversa, consigo assistir vídeos, consigo ter amigos assim em francês. Mas preciso melhorar com certeza, principalmente a pronúncia, porque é bem difícil. Mas foi um desafio, foi muito legal. Eu tive a experiência de aprender francês foi muito da hora, porque... justamente por isso, porque antes era tipo uma coisa que parecia impossível de entender, tipo, porque eles falam muito rápido. E depois de um tempo, assim, se dedicando, você vê que você consegue, tipo, começar a discernir as palavras, entender alguma coisa, já era muito satisfatório pra mim. Então foi isso, aí no momento eu falo português, inglês, espanhol, italiano e francês. Tenho que melhorar. E estou aprendendo agora já, comecei com o alemão. Sei que vai ser um processo mais demorado, um desafio ainda maior, mas quero começar, quero entrar de cabeça nesse desafio agora do alemão. E é isso, e aí eu vou ir dividindo também isso com vocês aqui, mas essa é basicamente a minha história com todos os idiomas que eu falo, e depois talvez possa fazer um vídeo também sobre cada um deles e a minha experiência com cada um deles, isso seria legal também. E também para tentar ajudar as pessoas que querem aprender eles especificamente, né? Mas hoje só para dar uma introduzida, foi essa minha história com eles. Bom, gente, sobre o canal, sobre o propósito, sobre o tipo de vídeo, eu vou estar falando sobre, tipo assim, o objetivo principal é falar sobre como aprender qualquer idioma, sabe? Dicas no geral para as pessoas que procuram entender como que funciona a aprendizagem de um idioma, porque muita gente fica perdida no tipo, como começar, o que fazer, cara, como que eu aprendo um idioma? É muita coisa para aprender, o que eu faço? Então é dar a minha opinião sobre isso, o que as pessoas poderiam fazer, dicas nesse sentido. Mas também darei dicas específicas para idiomas, principalmente inglês, porque é um idioma muito importante, até para aprender outras línguas. Idiomas é um idioma muito, muito, muito importante mesmo. Então vou dar dicas para aprender inglês especificamente, para aprender qualquer língua especificamente, mas também no geral. E também para pessoas que gostam do assunto, sabe? De
por que as pessoas aprendem línguas, por que as pessoas aprendem mais de uma língua, por que eu aprendi as minhas, e o que é esse assunto, para que elas servem, assim, enfim, para quem gosta desse assunto. Também vou estar trazendo pessoas de outros países que eu conheço para estar fazendo conteúdo na língua nativa deles. Vou trazer italianos, vou trazer pessoas que falam espanhol, vou trazer pessoas dos Estados Unidos, pra gente estar também ouvindo outras pessoas falar sobre esse assunto, trocando uma ideia, fazer mais no formato podcast, talvez, uma entrevista, talvez, não sei. Trocar uma ideia com eles na língua deles, pra vocês verem também eu falando outros idiomas também, e pra vocês terem experiência, poder treinar também qualquer idioma que vocês estejam aprendendo. Fala, gente, tudo bem? Eu do futuro vim aqui finalizar esse vídeo, porque eu achei que tinha algumas coisas que faltava falar. Eu acho que faltou falar um pouco da minha motivação maior, assim, vamos dizer, que é conhecer outras perspectivas, sabe? Outras perspectivas de vida e outras culturas, e conhecendo, vamos dizer assim, o normal em outros lugares. O que é normal em outros lugares, em diferentes lugares, as tradições, o jeito das pessoas, as palavras, e acho que é muito legal. As línguas, elas te permitem conhecer outras realidades. E conhecendo outras realidades, você acaba vendo a sua própria realidade de um jeito diferente. Você acaba vendo a realidade do Brasil e o português, a língua, diferente, porque tem coisas que a gente tem aqui que eles não têm e a gente nem sabe que eles não têm, que outros lugares não têm e a gente não sabe. E aí, às vezes, quando a gente descobre isso, a gente acaba valorizando mais a nossa própria cultura e o Brasil e o português, que é sensacional. E viajar, eu acho que também traz muito disso. Mas aprender idiomas é uma maneira de viajar, assim, também. E se comunicar com pessoas do mundo, isso é sensacional. Então é isso, gente. Hoje eu contei um pouco da minha história, desde o começo até os meus próximos objetivos com línguas. E eu contei ela porque eu acho que muita gente pode se relacionar com ela, muita gente pode se identificar. E principalmente o começo, a experiência na escola, e enfim, ficar um pouco perdido no começo. Mas eu acho que se você tem aprender idiomas como um objetivo, acho que a gente tem que em um certo momento romper com aquela ideia da escola e romper com a ideia de ter um curso ou alguém que vai te ensinar, que vai fazer por você, e assumir a responsabilidade de aprender. Eu vou fazer um vídeo sobre isso também, porque eu acho que isso é muito importante, mas assumir a responsabilidade de aprender e que o conhecimento tem que vir de você tem que praticar, você tem que ir atrás, e um curso ou qualquer ferramenta vai ser só uma ferramenta. E não vai te deixar, não vai te dar habilidade assim automaticamente. E isso você tem que ir desenvolvendo e tem que partir de você. Gente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E muito obrigado também pelo apoio lá no Instagram que vocês deram, todos os meus amigos. Gente, vocês são demais. E é isso, gente. Muito obrigado. Esse foi o primeiro vídeo, finalmente lançando o canal. E espero que vocês gostem do projeto. Espero que vocês gostem dos próximos vídeos também, que vão estar saindo logo. E acompanhem lá no Instagram para vocês verem também quando que vai sair e tudo mais. E é isso, gente. Se inscrevam e comentem também, compartilhem. Muito obrigado pelo apoio e a gente se vê no próximo vídeo.